Glória! Bom dia! Bom dia! Que bênção! Hoje é sábado! Glória! Sabadão! Estamos aqui, ligadão, aqui no telão, junto com você. E a paz do Senhor, amiguinhos, Amém. que bom estar aqui com vocês, né? Tudo para a honra e glória do Senhor. Acordou? Ah, sim, hoje bem disposto, né? Acredito que vocês estão bem dispostos a ouvir a palavra do Senhor, né, Tateca? Glória a Deus. E hoje nós vamos ler Juízes 11, versículos do 29 até o 40. Sim, vamos Olha ver. só o que diz a palavra do Senhor. Então, o Espírito do Senhor dominou Jefté, e ele atravessou Gileade e Manassés, voltou para Mispa, em Gileade. Dali foi para Amon e prometeu ao Senhor o seguinte: se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra. Eu o oferecerei em sacrifício a ti. Eita! Então Jefté atravessou o rio para lutar contra os amonitas, e o Senhor lhe deu a vitória. Ele derrotou os amonitas desde Aroer até perto de Minite, 20 cidades ao todo, e continuou até Abel, Queramim. Houve uma grande matança, e os israelitas derrotaram os amonitas. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando e tocando pandeiro. Era filha única. Ele não tinha mais nenhuma filha ou filho. Quando Jefté a viu, ficou desesperado, rasgou as suas roupas e disse: ah, minha filha, você está partindo o meu coração. Por que tem de ser você quem me vai fazer sofrer? Eu fiz uma promessa a Deus, o Senhor, não posso voltar atrás. E ela respondeu: se o Senhor fez uma promessa ao Senhor Deus, faça de mim o que prometeu, pois o Senhor Deus deixou que o Senhor se vingasse dos nossos inimigos, os amonitas. E continuou: só peço uma coisa, deixe que eu vá com as minhas amigas pelos montes e chore durante 2 meses, porque nunca chegarei a ser mãe. E o pai deixou que ela fosse por 2 meses. Então ela e as suas amigas saíram pelas montanhas chorando, porque ela nunca chegaria a ser mãe. Depois dos 2 meses ela voltou para o pai, e ele fez o que havia prometido a Deus. Assim, ela morreu virgem. Daí veio o costume das mulheres israelitas saírem durante 4 dias todos os anos para chorar pela filha de Jefté, o gileadita. Triste, hein? Forte, triste, né? Mas algo a nos ensinar, com certeza, né? Porque Jefté, ele tem a palavra, né? O caráter que nós temos que ter, nós cristãos, e mesmo aqueles que não são cristãos, né? Nós temos que ter a palavra, amiguinhos, né? A nossa palavra é muito valiosa, é aquilo que nós vamos confirmar, e inclusive a Bíblia nos ensina, né? Tem que ser sim, sim ou não, não. Né? Não tem essa, Meio pode termo. ser meio termo, não, amiguinhos. Então toda vez você tem que pensar muito bem antes de tomar qualquer decisão, antes de falar algo para as pessoas. Cuidado com as palavrinhas que saem da boca, se vai amaldiçoar alguém, se vai trazer maldição para aquela pessoa, sua boca. As palavras, elas têm que ser para abençoar alguém, para orar, para louvar, para agradecer, né? E você só pode falar aquilo que você pode cumprir, né? Então o Jefté, ele pediu a ajuda do Senhor, né? E ali ele declarou para o Senhor: olha, Senhor, se eu conseguir, eu vou fazer, né? A primeira pessoa que sair ali da minha casa para vir ao meu encontro, quando eu voltar, essa pessoa eu vou entregar ao Senhor sacrifício, né? Ali da morte, né? Dessa pessoa cumprindo aquilo que ele estava falando para o Senhor, né? E infelizmente foi a filha dele, né? Mas mesmo assim ele não deixou de cumprir, por mais doloroso, por mais difícil que seja, né? Se você falou, você tem que fazer, tem que cumprir. E você vê que interessante, nós vemos também com a de Abraão, né? Abraão também, né? Deus, né? Só que aí foi Deus que pediu a Abraão. Sim. Né? Foi Deus que pediu a Abraão o quê? Para provar a fé de Abraão. Só que desta vez o Jefté se precipitou, né? Fez um voto ao Senhor, né?
muito forte. É verdade. Muito forte. Ele, independente se fosse a filha dele, se fosse a mãe dele, se fosse o pai dele, se fosse a avó dele, né? Com certeza. Né? Depois você vê só, o que ele prometeu ao Senhor é algo surreal. A primeira pessoa que sair da minha casa, eu vou sacrificar ao Senhor. Eu sinceramente, eu não faria um voto desse. Difícil, né? Eu não faria um voto desse, falar assim, ó Senhor, se o Senhor me ajudar a comprar aí, ajudar a conquistar aí o sonho que eu tenho no meu coração, eu vou pegar a tataca pelo pescoço. Eita! Né? Mas então eu não tenho coragem. Eu não tinha coragem de fazer esse voto ao Senhor. Mas você vê que quando ele caiu em si pelo voto que ele fez, quando ele viu quem era, você vê que ele entrou em desespero. Por que ele entrou em desespero? Porque ele não podia voltar atrás. Exatamente. Ele não podia voltar mais atrás. Ele tinha falado para o Senhor que faria e ele teria que falar. Até a própria jovem falou, o que você prometeu ao Senhor, você vai ter que cumprir. Exatamente. Você vai ter que cumprir. Ela só pediu um tempo, meu pai, se só deixa que eu vá chorar. Você vê só, imagina essa moça ficou chorando, né? 2 meses. Por quê? Ela sabia que ela não iria viver mais. Não ia ser mãe, ia continuar a vida dela. Não ia dar continuidade à vida dela, que já estava prometida. Mas eu tenho certeza que quando ela chegou lá no alto, quando ela chegou e se encontrou com Deus, toda aquela lágrima, toda aquela tristeza que ela sentiu antes da morte, foi reconfortada com o abraço do Senhor. Amém. E o seu pai, ele foi honrado, por quê? Porque ele cumpriu o voto, mesmo sendo doloroso. Hoje em dia, se fazer isso, é crime. Hoje em dia, se fazer isso, é crime. Aqui no Brasil, mas no Oriente Médio, nesses países, ainda existe sacrifícios. Ainda existem sacrifícios, né? Pessoas que ainda usam desses métodos, né? De oferecer ao Senhor, né? Seu Senhor tal, e faz esses tipos de sacrifícios. Mas aí já não é mais de Deus, aí já é outro, já é uma outra situação, né, que não cabe a nós aqui estar falando, mas infelizmente, né, Jefeté, aqui até o nome dessa história se chama o voto de Jefeté, né? Quando nós formos prometer algo ao Senhor, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós vamos prometer ao Senhor, para que depois não se torne impossível de nós cumprir. Exatamente. Né? Verdade, porque senão a própria palavra do Senhor diz, eu não me lembro onde, que eu tenho que aprender isso a guardar na minha memória, mas a própria Senhor diz que quando nós votares algum voto ao Senhor, que nós não demores em pagá-lo. Né? Não demore em pagá-lo, porque é melhor não votar do que fazer um voto de tudo. Olha aí. Assim diz a palavra do Senhor. Quer dizer, de não cumprir, né? De não cumprir. Então, o que nós devemos aqui é ter consciência do que nós vamos voltar ao Senhor, do que nós vamos prometer ao Senhor, ó Senhor, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo outro. Se você não consegue, não prometa ao Senhor que você vai fazer isso, porque você vai quebrar o seu voto e Deus vai ficar muito zangado, muito triste. Por quê? Porque você não cumpriu com a sua palavra. Exatamente. E ele pode cumprir com a dele e você não cumprir a sua palavra. Exatamente. É isso. Vamos orar? Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, aqui estamos mais uma manhã, Pai, na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela palavra, Senhor, desta manhã. Pai, que nós viemos aprender com Jefeté, Senhor. Nós não abrimos, Pai, a nossa boca, Senhor, para falar algo, Senhor, do qual, Senhor, nós não tenhamos, Pai, convicção do que vamos cumprir. Pai, que nós tenhamos, Pai, dentro de nós, Pai, sabedoria, Pai. Nós venhamos dentro de nós, Pai, inteligência, Pai, de prometer algo ao Senhor, de se comprometer numa responsabilidade com o Senhor, de algo, Senhor, que realmente, Pai, nós possamos cumprir. Pai, que eu sei que a palavra diz sacrifício. Pai, mas ali, Pai, ele sacrificou a sua filha. Pai, eu creio, Senhor, que eu não sei como o Senhor recebeu esse voto dele, mas eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha ter misericórdia de algumas pessoas, Pai, que às vezes fazem algum voto, Senhor, difícil, que não consegue, Pai, cumprir o Senhor. Que o Senhor venha ter misericórdia. E que nós possamos, ó Deus, colocar diante do Senhor, Pai, todas as nossas necessidades, todos os nossos medos, as nossas ansiedades.
Pai, as nossas necessidades, Pai, nossos problemas, enfermidades, Pai, dificuldades, Pai, diante do Senhor, Pai. Antigamente o Senhor aparecia, Pai, através de anjos, o Senhor mesmo próprio aparecia através de fogo, através das nuvens, para falar conosco. Hoje nós temos Jesus, Pai, para levar até a Ti, Senhor, as nossas orações. Pai, então não precisa mais de sacrifício. O que precisa, meu Deus, é ser sincero. O que precisa, Pai, é ter uma palavra assim, sim ou não, não. Meu Deus, nós vamos meter algo, Senhor, que nós viemos cumprir, Pai. Sem, Pai, ter que derramar sangue, sem ter que machucar alguém, sem ter que nos auto-machucar, Senhor. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, fica conosco. Sim, abençoa, Deus. Pai, este sábado, abençoa este domingo. Pai, que as famílias, Senhor, possam, Pai, conviver, Pai, em harmonia, Pai, em paz, Pai, com alegria. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, agora, Pai, estes lares. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, amiguinhos, e um ótimo final de semana. E segunda nós esperamos vocês. Amém. Glória a Deus. Tchau.